Você está preparado? O conto que eu vou te contar hoje vem do coração selvagem da Amazônia, onde a mata respira, a noite tem voz própria, e a escuridão guarda segredos que ninguém ousa desafiar duas vezes. Nos vilarejos mais isolados, há uma história que passa de geração em geração. Uma história que poucos têm coragem de repetir depois que o sol se põe. Eles a chamam de A Sombra que Caminha. Tudo começou com Kaique, um jovem pescador acostumado a navegar pelas águas escuras do Rio Negro. Ele sempre dizia que nada o assustava, nem onça, nem cobra, nem tempestade. Mas certa noite, Kaique voltou com os olhos arregalados, e nunca mais foi o mesmo. Ele contou que, enquanto remava sozinho, percebeu que a floresta estava silenciosa demais. Nada de pássaros, nada de rãs, nada de vento, nada sem mu. Era como se a mata estivesse segurando a respiração. Kaique apontou a lanterna para a margem, e foi aí que ele viu. Entre as árvores, formada pela própria escuridão, havia uma sombra mais escura do que a noite. Uma figura alta, magra, imóvel, mas que parecia observar cada movimento dele. Ele piscou. A sombra mudou de lugar, sem som, sem passo, sem movimento visível. Simplesmente apareceu mais perto. Kaique tentou remar. O coração batia como um tambor, mas a água ao redor começou a criar pequenas ondas, como se algo invisível estivesse circulando a canoa. De repente, um estalo seco ecoou na mata. Depois outro, e outro, como galhos se quebrando, mas sem vento para movê-los. Kaique apontou a lanterna novamente para a margem e viu a figura, agora tão próxima que parecia querer tocar a água. Mas quando a luz encostou nela, não havia corpo. Nada piscava, não havia respiração. Era só escuridão pura. Uma sombra com olhos que brilhavam como brasas apagadas. Kaique gritou, remou, como se a vida dependesse disso. E segundo ele, a sombra acompanhou o barco, deslizando pela margem, sem fazer som. Quando ele chegou ao vilarejo, as pessoas viram seu estado, pálido, tremendo, incapaz de falar por longos minutos. Desde esse dia, ninguém mais entrou no rio depois da meia-noite. Ninguém mais caminhou sozinho na trilha antiga. E até hoje, os moradores dizem que se você estiver perto da mata e o silêncio absoluto cair de repente, se os animais pararem de cantar, se o vento desaparecer, é porque a sombra que caminha está passando. Não tente segui-la, não tente chamá-la, e nunca, nunca mesmo, tente encará-la. A Amazônia é linda, viva, poderosa, mas também guarda mistérios que não foram feitos para serem descobertos. E esse é apenas um dos muitos contos que a floresta sussurra para quem ousa escutar. Você quer a parte 2? Então comenta aí. Quero mais contos da Amazônia.